Você já parou para pensar como um único segredo, algo aparentemente pequeno e escondido, pode ter o poder de destruir famílias inteiras, comunidades inteiras e até mudar o destino de uma nação? Imagine o peso de um erro silencioso, oculto nas sombras do coração, mas que acaba custando a derrota de milhares. É sobre isso que falaremos hoje. O que acontece quando alguém decide esconder o proibido, acreditando que ninguém jamais descobrirá? Será que é possível ocultar algo de Deus? A história de Acã começa em um dos momentos mais decisivos para o povo de Israel. Eles haviam acabado de atravessar o Jordão, um milagre grandioso que confirmou a promessa feita a Josué de que, assim como Deus esteve com Moisés, também estaria com ele. Jerusalém e as cidades vizinhas tremiam de medo porque Israel avançava com a força do Deus vivo. A primeira grande vitória veio em Jericó. A muralha, que parecia intransponível, caiu diante do poder de Deus. Porém, essa vitória trazia consigo uma ordem clara e incontestável. Tudo em Jericó deveria ser consagrado ao Senhor, colocado sob o anátema. Ninguém poderia tomar nada para si. Ouro, prata, utensílios de bronze e ferro seriam dedicados ao tesouro do Senhor, enquanto o restante seria destruído. Mas no meio daquela multidão que celebrava a vitória, havia um homem que tomou uma decisão diferente. O seu nome era Acã, da tribo de Judá. Enquanto todos obedeciam, ele olhou para o proibido e, seduzido pela beleza e valor do que via, tomou para si algo que jamais deveria ter tocado. Ele encontrou uma capa babilônica muito bonita, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos de peso. Era algo valioso, raro, tentador demais. Em vez de entregar ao Senhor, ele decidiu esconder. Cavou a terra debaixo da sua tenda, guardou o tesouro em segredo e acreditou que ninguém jamais saberia. Mas o pecado escondido tem uma característica implacável. Ele sempre gera consequências maiores do que imaginamos. Na sequência, Israel se preparava para a próxima batalha. Uma cidade chamada Ai, muito menor do que Jericó. Um alvo fácil, tanto que os espias voltaram dizendo a Josué que não era necessário enviar todos os guerreiros. Bastariam uns poucos milhares. Era uma vitória dada como certa. Mas, para surpresa de todos, Israel foi derrotado. Homens caíram mortos, o povo fugiu apavorado e o coração da nação desmoronou. Como poderia o povo de Deus, que tinha vencido Jericó, cair diante de uma cidade pequena como Ai? Josué ficou prostrado diante do Senhor, clamando, perguntando o motivo daquela humilhação. E foi aí que Deus revelou: Israel pecou. Note bem, Deus não disse Acã pecou, mas Israel pecou, porque o pecado de um contaminou toda a comunidade. A desobediência de um trouxe derrota para todos. Esse detalhe é crucial. Muitas vezes pensamos que nossas escolhas pessoais afetam apenas a nós mesmos. Mas a verdade é que tudo o que fazemos, principalmente quando desobedecemos a Deus, gera impacto em quem está ao nosso redor. Famílias, igrejas, sociedades inteiras podem ser atingidas pelo erro oculto de um indivíduo. Esse é o peso do pecado escondido. Ele age em silêncio, mas mina as bases da vitória. Agora pare e pense. Se Acã não tivesse escondido aquilo debaixo da sua tenda, será que Israel teria perdido em Ai? Será que, muitas vezes, as derrotas que enfrentamos em nossa vida não são reflexo de algo que escondemos dentro de nós mesmos? E mais, será que podemos enganar a todos, mas ainda assim escapar do olhar de Deus? A Bíblia está repleta de exemplos que mostram que nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Adão tentou se esconder entre as árvores do Éden, mas Deus o encontrou. Jonas fugiu para Tarsis, mas Deus o alcançou no ventre do peixe. Ananias e Safira mentiram sobre uma oferta, mas foram desmascarados diante da igreja. E Acã tentou esconder o proibido em sua tenda, mas trouxe maldição sobre toda a nação. Essa realidade nos confronta.
Quantos de nós carregamos pecados escondidos, acreditando que são apenas nossos segredos, um vício secreto, uma mentira que nunca revelamos, uma atitude que mantemos nas sombras? Mas diante de Deus, tudo está descoberto. O momento dramático chega quando Deus instrui Josué a santificar o povo. Ele disse que não poderiam mais avançar até que o pecado fosse exposto. Então, as tribos foram reunidas, uma por uma. Primeiro, a tribo de Judá foi escolhida. Depois, a família de Zera. Em seguida, a casa de Zabdi. Até que, finalmente, o nome de Acã foi revelado diante de todos. Imagine o silêncio naquele momento, o peso nos ombros de Acã. Ele sabia que não havia mais como esconder. Diante da pressão, confessou: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos de peso. Cobicei-os e os tomei. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. As palavras de Acã foram como um choque para todo o povo. O pecado, oculto finalmente revelado, mostrava sua gravidade. E aqui aprendemos uma lição dura, mas necessária. Todo pecado escondido um dia será exposto. Podemos até adiar, mascarar, negar, mas o tempo sempre traz à tona aquilo que tentamos ocultar. Esse primeiro trecho da história de Acã nos mostra o quanto um ato individual pode afetar coletivamente. Ele não apenas trouxe derrota sobre Israel, mas também manchou sua própria vida e a de sua família. Isso nos faz refletir. Será que temos algo escondido em nossa própria tenda? Algo que não queremos que ninguém saiba, mas que está roubando a presença de Deus da nossa vida? Talvez seja a hora de olhar para dentro e confrontar aquilo que tentamos enterrar. Porque só quando reconhecemos e entregamos ao Senhor é que podemos experimentar a verdadeira vitória. Se essa reflexão já mexeu com você, não se preocupe. Ainda vamos aprofundar muito mais nessa história. Há lições impactantes que podem transformar a forma como você encara seus segredos, suas escolhas e até suas derrotas. Então fique comigo até o fim, porque o que ainda vamos descobrir pode mudar a sua vida espiritual de uma vez por todas. E lembre-se, sempre é tempo de aprender com a palavra e compartilhar esse aprendizado. Se essa mensagem está falando ao seu coração, você pode continuar caminhando conosco e descobrir ainda mais verdades profundas. Você já percebeu que muitas vezes não são os grandes inimigos que nos derrotam, mas sim os pequenos segredos que carregamos em silêncio? Às vezes, aquilo que pensamos estar sob controle acaba se transformando na raiz das nossas maiores derrotas. Qual é o preço real de um pecado escondido? Até onde podem chegar as consequências de uma desobediência aparentemente individual? Após a confissão de Acã, Josué enviou mensageiros à tenda dele. Eles correram até lá e, como ele havia descrito, encontraram a capa babilônica, a prata e o ouro enterrados no chão, escondidos. Retiraram tudo e trouxeram diante de Josué e de toda a congregação de Israel. Esse ato público foi como expor a ferida diante de todos. Aquilo que estava oculto debaixo da terra agora estava diante dos olhos da nação. Não havia mais como negar. É impressionante como o pecado escondido funciona. No início, parece algo controlável. Pensamos, ninguém precisa saber, é só uma vez. Não vai causar mal a ninguém. Mas o pecado tem esse poder de enganar. Ele promete prazer, mas entrega dor. Ele sugere liberdade, mas traz escravidão. Ele dá a ilusão de segurança, mas sempre leva à exposição. E aqui está um ponto crucial. Não foi apenas Acã quem sofreu. Sua família, seu clã, sua tribo, toda a nação foram atingidos. O pecado de um trouxe derrota para muitos. Esse princípio espiritual nos ensina que não existe pecado inofensivo. O que escondemos em nossa vida pessoal tem o poder de influenciar os que estão ao nosso redor. Um pai pode destruir sua família por escolhas erradas. Um líder
pode comprometer toda uma comunidade por suas atitudes ocultas. Uma nação pode ser levada à ruína por causa da corrupção de alguns. A queda de Israel em Ai não foi um acidente militar, foi um reflexo espiritual. A presença de Deus havia se retirado porque havia desobediência dentro do acampamento. E sem a presença de Deus, não há vitória. Não importa quão pequena seja a batalha. E aqui surge uma pergunta intrigante. Será que a derrota em Ai foi apenas um evento militar? Ou foi também uma lição pedagógica de Deus para todo o povo? Deus poderia ter exposto Acã antes mesmo da batalha, mas permitiu que a derrota viesse primeiro. Por quê? Talvez para mostrar a seriedade do pecado escondido. Talvez para ensinar a Israel que a santidade não pode ser negociada. Talvez para deixar claro que não é a força humana que traz vitória, mas a presença de Deus. E se trouxermos isso para a nossa vida hoje, será que algumas derrotas que enfrentamos não são, na verdade, alertas de Deus? Será que as frustrações, portas fechadas ou humilhações não são um chamado para investigarmos o que está escondido em nossa própria tenda? A cena atinge o ponto mais tenso quando Josué e todo o povo levam Acã, junto com sua família, seus filhos, suas filhas, seu gado, suas tendas e tudo o que lhe pertencia, até o vale de Acor. O clima era pesado, carregado de silêncio e julgamento. Ali, diante de todos, Josué declarou: "Por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará." E todo o Israel apedrejou Acã e os seus. Depois queimaram tudo e levantaram sobre ele um grande monte de pedras que permaneceu como testemunho daquela tragédia. É impossível não sentir o impacto desse momento. Não estamos falando apenas da queda de um homem, mas da execução de uma sentença coletiva que marcou para sempre a memória de Israel. O Vale de Acor, que significa Vale da Perturbação, se tornou um símbolo da consequência do pecado escondido. Era o lembrete de que aquilo que se esconde do homem jamais pode se esconder de Deus. Esse episódio, por mais duro que pareça, nos mostra a gravidade do pecado diante de Deus. Ele não é apenas uma falha moral, mas uma quebra de aliança. Acã sabia da ordem, sabia do anátema, sabia do risco. Mesmo assim, escolheu esconder o proibido. E aqui surge a grande lição. O que tentamos esconder, mais cedo ou mais tarde será revelado. Podemos enganar pessoas, mas não podemos enganar o Criador. Quantas vezes não vemos pessoas que aparentemente vivem bem, mas no fundo carregam segredos que minam sua paz e sua comunhão com Deus? O pecado escondido pode até parecer controlado, mas gera culpa, medo e distância da presença divina. O chamado dessa história é para a transparência diante de Deus. Não há vitória sem santidade. Não há conquista sem obediência. O segredo enterrado de Acã se tornou o peso de toda uma nação. Mas a confissão sincera e a entrega total sempre abrem as portas da restauração. E é exatamente isso que vamos explorar nos próximos momentos. Como Deus transforma até mesmo vales de perturbação em portas de esperança. A história não termina apenas no peso da sentença. Existe uma mensagem mais profunda, um eco que atravessa as páginas da Bíblia e chega até nós hoje. Por isso, eu te convido a continuar comigo nessa jornada. O que ainda vamos descobrir sobre o significado do Vale de Acor, sobre a disciplina de Deus e sobre a esperança da restauração, vai abrir sua mente e fortalecer sua fé. Você já passou por um momento em que tudo parecia desmoronar, em que as consequências de uma escolha errada se tornaram inevitáveis? É como se estivéssemos em um vale escuro, cercados de lembranças dolorosas, sem enxergar uma saída. O povo de Israel viveu isso no Vale de Acor. Será que a justiça de Deus é apenas punição? Ou ela também guarda em si um propósito maior, capaz de restaurar aquilo que foi perdido? O Vale de Acor ficou marcado para sempre como o lugar onde o pecado de Acã foi revelado e punido. Ali,
Pedras foram erguidas sobre ele e sua família, não apenas como sinal de julgamento, mas como um memorial para toda a nação. Israel precisava entender que a vitória não vinha da espada, nem da estratégia militar, mas da obediência e da presença de Deus. Sem santidade, não havia como avançar. Esse episódio nos confronta com a seriedade da aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Não era apenas uma relação superficial, mas um pacto sagrado. A obediência era a chave para desfrutar das promessas. A desobediência, por menor que parecesse, abria portas para derrota e vergonha. Mas o Vale de Acor não permaneceu apenas como símbolo de maldição. Séculos depois, o profeta Oséias, ao falar da restauração de Israel, disse algo extraordinário: "E lhe darei as suas vinhas dali, e o Vale de Acor, por porta de esperança." Oséias 2:15. Veja como Deus transforma até mesmo lugares de juízo em cenários de esperança. Aquilo que antes representava dor e vergonha, Ele pode usar como ponto de recomeço. É como se Deus dissesse: mesmo no lugar da queda, posso abrir uma nova porta. E aqui surge uma questão fascinante. Por que Deus escolheu justamente o Vale de Acor, aquele local de vergonha e perturbação, para falar de esperança? Será que isso significa que até mesmo nossas maiores falhas podem se tornar o ponto de partida para uma nova história? Será que Deus pode pegar o lugar da nossa dor mais profunda e transformá-lo em símbolo de renovação? Essas perguntas não são apenas teóricas, elas tocam diretamente a nossa vida prática. Quem nunca errou e se viu preso às consequências de suas escolhas? Quem nunca carregou um peso no coração, acreditando que aquele erro seria definitivo? Pois a mensagem do Vale de Acor é justamente essa: Deus não desperdiça dores. Ele não ignora o juízo, mas também não deixa de oferecer esperança. Imagine o impacto quando Israel, após aquele momento de purificação e juízo, voltou a enfrentar a cidade de Ai. Desta vez, não houve derrota. Josué seguiu as instruções de Deus, armou emboscadas, conduziu o povo com estratégia e Israel conquistou a vitória. A diferença estava clara. Antes havia pecado oculto. Agora havia obediência e santidade. O mesmo inimigo que havia envergonhado Israel se tornou símbolo da restauração do povo. Esse é o clímax da narrativa. O povo que antes fugiu derrotado agora retorna fortalecido, porque aprendeu que a verdadeira força não está na quantidade de guerreiros, mas na pureza diante de Deus. E o mais marcante é perceber como a derrota de ontem pode se tornar a vitória de hoje, desde que haja arrependimento e correção. O Vale de Acor nos ensina duas verdades poderosas. A primeira é que o pecado escondido sempre traz perturbação, não apenas para quem o comete, mas para todos ao redor. A segunda é que Deus, em sua misericórdia, pode transformar até mesmo os cenários mais sombrios em portas de esperança. O que isso significa para nós? Que não importa o quão fundo tenhamos caído, sempre há um caminho de volta. A chave é reconhecer, confessar e permitir que Deus transforme o vale da dor em lugar de recomeço. Talvez você esteja vivendo o seu próprio Vale de Acor. Pode ser um erro do passado, uma escolha errada, algo que você tentou esconder. Mas saiba, esse lugar pode se tornar a porta da sua esperança se você entregar a Deus. E no próximo bloco, vamos chegar à conclusão dessa jornada. Vamos descobrir como a história de Acã ecoa até hoje, trazendo lições para nossas famílias, para nossas comunidades e até para nossa caminhada espiritual. Você vai perceber que essa história não é apenas sobre o passado, mas sobre escolhas que precisamos fazer todos os dias. Por isso, não perca o desfecho. Há uma mensagem transformadora esperando por você. Continue comigo até o fim, porque as últimas revelações vão trazer luz sobre como viver em vitória, sem nada escondido diante de Deus. Você já pensou que muitas vezes não é o tamanho da tentação que define o destino de alguém,
mas sim a forma como reagimos a ela. O que está escondido no coração pode determinar não apenas a nossa vida, mas também o futuro de quem está ao nosso redor. O que a história de Acã nos ensina sobre escolhas, responsabilidade e legado espiritual? Será que estamos construindo uma herança de vitória ou deixando rastros de derrota para os que virão depois de nós? O episódio de Acã não ficou registrado nas Escrituras apenas como um fato isolado do passado. Ele se tornou um alerta atemporal, uma lembrança de que nada permanece escondido diante de Deus. Depois do Vale de Acor, Israel prosseguiu sua jornada e conquistou novas vitórias, mas aquela marca ficou na memória coletiva do povo. Um homem pode colocar em risco uma nação inteira quando escolhe desobedecer. E aqui está um ponto profundo. Nossas escolhas nunca são neutras. Cada decisão que tomamos hoje ecoa no amanhã. Cada ato de obediência abre portas para bênçãos, enquanto cada ato de rebeldia pode abrir feridas que demoram a cicatrizar. Acã viu, desejou, cobiçou e tomou. Essa sequência tão comum é a mesma que Tiago descreve no Novo Testamento. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1:14-15. Percebe como a história de Acã se conecta com princípios eternos? O pecado começa no olhar, se alimenta no desejo, cresce na cobiça e se consuma na ação. Depois, gera consequências que não podemos controlar. Mas assim como aprendemos com Acã o caminho da queda, também aprendemos com Cristo o caminho da vitória. Onde há confissão, há perdão. Onde há rendição, há restauração. O contraste é claro. Acã tentou esconder. Jesus, ao contrário, se expôs. Ele se entregou, assumiu sobre si nossas culpas para que pudéssemos viver livres do peso do pecado escondido. E aqui cabe uma reflexão instigante. Se Acã tivesse confessado antes de ser exposto, será que o desfecho teria sido diferente? Será que muitas histórias poderiam ser reescritas se tivéssemos coragem de trazer à luz aquilo que tentamos esconder? E mais, que tipo de legado estamos deixando para os que virão depois de nós? Essas perguntas abrem um leque de possibilidades. Talvez a maior lição da história de Acã seja justamente essa. O que escondemos nos prende, mas o que entregamos a Deus nos liberta. O ápice da mensagem está no contraste entre a morte de Acã e a vida que Deus oferece. No Vale de Acor, pedras foram empilhadas como testemunho de julgamento. No Calvário, uma pedra foi removida do sepulcro como testemunho da vitória sobre o pecado e a morte. Enquanto Acã cavou a terra para esconder o proibido, Jesus venceu o pecado, trazendo tudo à luz. Enquanto Acã trouxe derrota para Israel, Cristo trouxe vitória eterna para todo aquele que crê. Esse é o clímax que precisamos enxergar. A história de Acã aponta para a seriedade do pecado, mas também nos conduz à grandeza da graça. Onde houve condenação, agora há salvação. Onde houve maldição, agora há redenção. O legado de Acã é um alerta para todos nós. Não esconda o proibido em sua vida, porque aquilo que você tenta ocultar pode se tornar a raiz da sua derrota. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se de que Deus é especialista em transformar vales de perturbação em portas de esperança. Se há algo que você precisa trazer à luz, faça isso hoje. Confesse, entregue, permita que o perdão de Deus cubra aquilo que você tentou esconder. Porque a verdadeira vitória não está em guardar segredos, mas em viver na transparência diante do Criador. Cada geração tem diante de si a escolha: repetir o erro de Acã ou abraçar a graça de Cristo. O que você vai escolher? Se essa história falou ao seu coração, continue buscando crescer na palavra.
Há muitas outras narrativas bíblicas que carregam lições transformadoras para a nossa vida. Por isso, permaneça conosco. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir e lembre-se, cada vídeo é uma nova oportunidade de refletir sobre como viver uma fé mais autêntica e profunda. Não se trata apenas de assistir, mas de caminhar junto, aprendendo e aplicando. Então siga conosco nessa jornada, porque ainda há muito mais a ser descoberto na palavra que liberta e transforma.